Olá, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje pretende ensinar a vocês algumas dicas de como carimbar na madeira. Então nós vamos utilizar os carimbos em peças na madeira. Só para começar o nosso bate-papo, cumpre informar a vocês que os carimbos, eles, assim como os guardanapos, não foram feitos para fazer decopagem, eles foram feitos para limpar a boca. E a gente acaba utilizando para fazer peças lindas na madeira com a técnica do decopagem. Os carimbos também, eles foram projetados e são feitos para a gente usar carimbeira e ter a sua utilização no papel. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma adaptação com tinta, tentando imitar uma carimbeira, para poder utilizar os carimbos na madeira de uma forma mais acessível, mais barata. Por quê? Porque quem pinta na madeira certamente tem a tinta já, né? Então a gente não precisaria ter as carimbeiras, embora eu vou também passar para vocês como utilizá-las na madeira. E aí também, quando a gente está fazendo um projeto, a gente está utilizando uma cor de tinta e a gente quer ter toda aquela grade de cores para poder trabalhar com os carimbos. Então, nós vamos focalizar o vídeo de hoje no trabalho de carimbo na madeira. Então, o que a gente vai precisar? Nós vamos precisar. Essa é uma dica interessante, uma bandejinha de isopor mais fina, um paninho, uma toalhinha. Nós vamos encharcar a toalhinha de água. Estão vendo que é bastante água. Isso aqui, o que é? Ó, nós vamos fazer um tanquinho de água. É um tanquinho de água, é bastante água mesmo, pra gente poder limpar os nossos carimbos. Então, antes de começar o trabalho, eu já deixo o tanquinho aqui do lado, que me ajuda na limpeza dos carimbos. Isso é super importante porque se a gente conseguir cuidar bem dos carimbos, e cuidar bem do carimbo significa o quê? Significa cuidar do polímero, tá? Que é esse material que é feito o carimbo. Porque a madeira, a aparência dele, até a gente pode abrir mão. Agora, o polímero, se ele estragar ou se ele começar a ficar com muita tinta incrustada nele, a gente acaba perdendo o efeito que o carimbo tem. Então, é importante a gente manter ele sempre limpo, em lugar arejado e evitar molhar a madeira. Então, esse jeitinho que eu vou ensinar para vocês é um jeito bem fácil de a gente já usar, já limpar e não grudar a tinta nele, tá? Nós vamos trabalhar basicamente com um papelzinho do lado. Isso é uma dica importante para a segurança do nosso trabalho. A gente tem um papelzinho aqui, ó, tá vendo? É rascunho, um papelzinho de rascunho do lado, que é para nos dar segurança. Vou trabalhar num pedacinho de madeira, hoje eu não vou fazer um projeto, só vou trabalhar com dicas. E um pedaço de bandejinha de isopor, dessas que vem com queijo. Eu gosto dessas planas, que não tem aquela gravação no fundo, sem muita ondulação. Essa daqui é a ideal. Por quê? Porque eu preciso do contato do carimbo com a carimbeira que a gente vai improvisar. Então, se ela tiver aquelas marcaçõezinhas, Ministério da Saúde e tal no fundo, pode ser que naquele lugarzinho não pegue o carimbo. Então, a gente usa as beiradinhas. Mas vamos reciclar, vamos utilizar as bandejinhas que vem com queijo, que a gente compra no supermercado. Um pincel, de preferência seco, e uma tinta que pode ser tanto PVA quanto acrílica. Eu não gosto de carimbar muito com gel ou tinta matizada com gel ou base matizante, porque ela escorrega um pouco. Então eu prefiro a tinta pura, ou PVA ou acrílica. Se você estiver carimbando no tecido, você pode usar tinta de tecido também. Então o carimbo ele permite muitas variações. Então o que nós estamos fazendo aqui? Adaptando uma carimbeira para poder utilizar
na madeira. Então, a partir do momento que você consegue adaptar uma carimbeira para poder fazer o seu trabalho ou num vidro, ou num tecido, ou num ferro, com uma tinta específica, ele vai ter o mesmo resultado. Então, a intenção é essa, fazer uma carimbeira para a gente poder trabalhar. Nós vamos adaptar uma carimbeira para a gente poder trabalhar na madeira. Então, existem algumas outras formas de fazer também, de carregar o carimbo, tá? Que várias pessoas utilizam. Eu vou passar essa, que é a que eu mais uso, e depois eu vou passar também para vocês um pouquinho com o rolinho, para vocês verem as diferenças e verem que é possível também fazer. Importante, pode parecer bobagem, mas eu percebi isso dando aula. Procura utilizar um pincel mais largo, macio. Se eu utilizar um pincel, por exemplo, um pincel assim, quando eu for esticar a tinta, vai ficar formando ondinha, e essa ondinha não é legal. Então procura utilizar um pincel macio, mais largo. O que nós vamos fazer? Nós vamos alisar a tinta formando uma carimbeira. Se essa tinta tiver água, vou colocar um pouquinho aqui de propósito, água, o que vai acontecer? Essa água vai entrar por debaixo da cavidade do carimbo e vai manchar o trabalho. Então, eu vou alisar essa água. Então, se ela tiver muito aguada, eu não vou conseguir. Então, é esse efeito aqui que eu quero da tinta, sem onda. Pouca tinta. Na verdade, não é tão pouca. Ela tá coberta, tem uma quantidade generosa aqui de tinta, mas eu não tenho onda. Vou mostrar pra vocês como eu não quero. Eu não quero essas ondinhas aqui. E eu vou carimbar pra vocês das duas maneiras, para vocês verem a diferença que dá no trabalho. Esse pincel, eu carreguei ele muita tinta agora para fazer a ondinha, eu vou tirar o excesso. Mas essa tintinha que eu tenho aqui, eu guardo ela, eu coloco de pé no tanquinho. Não tenho coragem de mostrar meu tanquinho para vocês, mas eu coloco de pé ela aqui, vou colocar só um pedacinho, e deixo ele aqui reservado, sem colocar na água. Eu só vou colocar o pincel na água quando num dia que estiver muito quente, essa tinta começar a secar. Eu dou uma hidratadinha nele e passo aqui só para a tinta não secar. Porque eu preciso da tinta carregada. Então vamos começar. Eu já passei a dica do pincel seco, tinta pura. Não me perguntem por quê, mas a primeira carimbada nunca sai boa. Então eu dou sempre uma dica para vocês. Trabalha com papelzinho de rascunho do lado. Porque isso é importante e olha, eu utilizo isso assim até hoje, porque tem dia que você não tá bem, tem dia que não sai legal a carimbada. E artesanato é uma terapia, artesanato é pra fazer bem pra gente, artesanato não é pra gente ficar estressada, pra ficar nervosa, né? Então, cada dia é um dia. Então, essa é uma dica importante e eu uso muito isso nos meus trabalhos. Por quê? Porque eu consigo sentir o carimbo. E cada carimbo é de um jeito. Cada carimbo é de um jeito. Tem carimbo que ele emenda bem, tem carimbo que não emenda bem, tem carimbo que sai mais largo, tem carimbo que o traço sai mais fino. Às vezes o que eu imaginei num projeto, ele não é o que vai ficar. Então, quando eu coloco no papel, eu acabo sentindo isso. Então, eu brinco que eu sempre sei como o projeto começa e não sei como ele termina. Mas vamos lá, vamos focar aqui no que a gente pretendeu fazer. Demorei, fiquei falando muito. Vamos dar mais uma alisadinha aqui na nossa tinta? Você vai sentindo isso com o tempo, você sente o ponto da tinta. Carreguei a bandejinha com tinta e agora vamos ao que interessa, vamos carimbar. Nosso amigo papel aqui do lado, vamos pegar este carimbo, adoro este carimbo. Começar como não pode. Não me pergunte por quê, a primeira carimbada nunca sai boa, então a gente vai sempre no papel. Vou começar como não pode. Olha, não pode ser muito delicadinha, assim, olha, pega o carimbo com cuidado, faz assim. Tá vendo que ele não carregou, olha? Se eu tivesse ido sem olhar para a madeira, ia virar, olha,
Normalmente é isso que acontece, no meio do carimbo ele não pega. Por quê? Porque faltou pressão. Eu brinco para vocês não esquecerem, faltou pegada. Tem que ter jeito para carimbar, porque pegada não é força, pegada é jeito, né? Vamos supor, eu vim também sem muita força, mas com pegada, alisei, usei a palma da mão. Faltou aqui no meio, eu já tô vendo que faltou aqui no meio. Então, ó, faltou ainda aqui no meio, tá faltando pegada, tá faltando força. Então, este é um carimbo grande. Os carimbos, principalmente nos carimbos grandes, a gente tem que tomar cuidado. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer pegada. Vou querer pegada. Vou dar uma olhada aqui. Agora sim pegou. Vim com força. Pronto, agora sim ficou a carimbada perfeita. Por quê? Porque eu precisei pressionar o carimbo, principalmente no meio, que é onde costuma ocorrer falhas. Agora, existem duas frases que eu gosto de usar bastante no trabalho artesanal. Uma é que para tudo tem um jeito, assim como na nossa vida, né? Para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. Então vamos supor, estou no meio de um trabalho, aconteceu isso, eu perdi o trabalho. Não perdi, eu posso vir com um pincelzinho aqui e arrumar, eu posso vir com um selinho aqui, colocar por cima e corrigir o erro. Então nós não perdemos o trabalho, né? Eu posso vir com um pincel liner e desenhar. Outra coisa, outra frase que eu uso bastante no artesanato, nada é defeito, tudo é efeito. Não vamos estressar se acontecer isso no trabalho. Por quê? Porque isso daqui também não vai fazer diferença se tiver, claro, que se tiver assim, a diferença, isso daqui realmente não dá, né? Vou fazer um xizinho aqui. Agora isso daqui passaria, né? A gente não pode ter, assim como na nossa vida, a gente não pode querer que as coisas sejam tão perfeitas. Isso é até um trabalho que a gente tem que fazer conosco, né? De que para uma peça artesanal não tem problema certos tipos de erro. Então, no trabalho final, ninguém vai ver uma falhinha dessa. Então, não desanime, continue fazendo o seu projeto. Agora, para que serve o papel? O papel serve para nos dar segurança. O papel serve para quando a gente for na madeira, eu já peguei o jeito do carimbo. Por quê? Cada carimbo é de um jeito. Principalmente os carimbos que tem emendas, os carimbos que a gente chama carimbos de fundo. Né? Que são carimbos que a gente vai colocando um do lado do outro para compor um fundo emendando. Então agora, cada vez que eu for utilizar o carimbo, eu preciso alisar a tinta. Hoje está um dia bem quente na minha cidade, a tinta aqui meio que já secou. Nessa hora eu gosto de dar uma hidratada no pincel, molhei ele na água e eu venho aqui. Com o tempo, você vai sentindo esse ponto da tinta. E agora eu vou para madeira, eu vou fazer uma plaquinha de madeira. Eu venho pra cá, eu carrego o carimbo na tinta, não me esquecendo que eu tenho que ter pegada, meninas, e venho pra madeira, não esquecendo de ajudar com a palma da mão, reforçando a carimbada, principalmente no meio. Pronto, carimbei ele na madeira, ficou perfeito. Com tinta, aqui eu utilizei tinta para artesanato. Venho aqui no tanquinho que eu preparei, bato. Eu posso deixar ele de molho aqui e depois ele vai ficar amolecendo a tinta e depois eu já venho limpando. Ou eu já posso pegar imediatamente, já venho com um paninho e já limpo. Eu posso deixar um pouquinho mais de molho ou já posso vir com uma escovinha de dente. É super importante essa limpeza do carimbo, porque cuidar do polímero é cuidar do seu carimbo, porque todo o resto, madeira, figura, não vai interferir no trabalho. Agora, o polímero, se ele vai juntando tinta aqui, ele vai ficando grosso. Eu gosto de borrifar um pouquinho de talco e pronto, ele já está pronto para outro. O grau de dificuldade de carimbar com carimbos pequenos é bem menor do que carimbar com os carimbos grandes. Agora, como nós vamos abrir mão
de carimbos grandes como este, que eu amo, como este, carimbos lindos e grandes. Não tem como a gente abrir mão. Então tem esses macetes que eu falo da pegada, que é para vocês não esquecerem, é justamente para ele não falhar no meio. Tá? Que nós estamos numa superfície bem plana, dura, rígida, não tivemos problema. Vou mostrar para vocês, carimbinho pequeno, essa florzinha linda. Vim para o papel, ficou legal? Ficou legal. Vim para a madeira, tranquilo. Olha, eu não preciso nem ficar colocando muito palma da mão. Adoro fazer assim no cantinho. Fazer uma moldurinha aqui na moça. Então, não tenho muito problema com ele. Então, as pessoas não vão ter muita dificuldade. Pegando o segredo do ponto da tinta, carimbo pequeno, tranquilo. Vou deixar de molho aqui no nosso tanquinho. Vim aqui e alisei. Vou carregar um pouquinho mais de tinta. Agora vamos aumentar a dificuldade. Vou dar uma hidratada, porque já está ficando muito seco. E vou aproveitar essa mesma tinta. Vamos aumentar agora a dificuldade. Este é um carimbo de texto maravilhoso. Eu amo este carimbo. Só que ele não é um carimbo tão fácil de carimbar, porque ele é grande, é um texto. Então esse aqui exige ter pegada. Se eu for fazer princesinha carimbando esse carimbo, ó, ele até carregou. Mas a hora que eu venho no meio de uma caixa aqui, e eu não tiver muita pegada, ele até carimbou, ele me desobedeceu, mas normalmente ele falha. Tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é pra vocês não esquecerem. Se eu estiver trabalhando com uma caixa, com uma tampa grande, de grande extensão, e quiser carimbar aqui no meio, eu chamo de ponto G da caixa. É difícil de alcançar. Com um carimbo grande desse, a tendência é ele falhar aqui no meio. E o problema não é do carimbo. É só um macetinho que eu vou dar pra vocês. Tô carimbando uma peça, uma caixa ou qualquer outra peça de madeira fina, aqui principalmente no meio, põe um calço embaixo. Utiliza um calço embaixo e põe a peça por cima. Por quê? Porque eu fico com um suporte, porque eu preciso do contato do carimbo. Porque carimbar nada mais é do que a gente ter o contato inteiro do carimbo na peça para poder fazer. É uma impressão, né? Então, para a impressão ficar perfeita, a gente precisa disso. Então vamos lá, toda vez alisa. E dá uma hidratada, eu gosto de dar uma hidratada na tinta. Uso a mesma tinta, quase nem gasto tinta. Vou pra tinta, utilizando a palma da mão, com pegada. Dou uma olhada se o carimbo tá inteiro carimbado. E vou aqui, vamos supor que a gente estivesse fazendo aquela caixa Memories. Bem aqui na folha, né? Venho aqui pro meio, com a minha peça calçada, com uma outra peça por baixo, com pegada, aliso bem, para ele ter contato. Pronto, ele ficou perfeito. Vamos supor, agora eu vou emendar. Venho de novo aqui na tinta. O que eu tenho que tomar o cuidado? Eu tenho que tomar o cuidado de olhar aqui e ver se tá... Nas laterais costuma ser mais fácil. O problema realmente é no meio da caixa, que eu chamo de ponto G. Estou fazendo as emendas, calçado com uma peça por baixo. Estou supondo que eu estou fazendo uma caixa. Aliso a tinta. Palma da mão, pegada. Venho aqui, dou uma olhada onde termina a letra. Vejo aqui, cuidado para não encavalar e nem cuidado para não ficar muito separado. E também cuidado para não ficar muito separado. Palma da mão, pronto. Venho aqui. Opa! Escapou. Já venho para o meu tanquinho e vou deixar ele de molho limpo depois.
Vejam bem o resultado. Vocês viram que escapou o carimbo, que eu errei. Aqui, ele pegou uma onda de tinta. Lembra que eu falei das ondinhas de tinta que entra por baixo do carimbo? Ele pegou uma onda de tinta. Essa carimbada aqui, essa aqui tá perfeita, nota 10. Esta daqui, nota 9. Aqui, deu uma borradinha. Vamos dar uma nota 8,5 para o nosso trabalho. Esse trabalho passa? Passa. A hora que isso aqui secar, vai aparecer, isso aqui já nem aparece. Então, tá tranquilo, ok? Não é pra gente ficar querendo a perfeição. Nós não vamos conseguir uma emenda perfeita todas as vezes. Nós não vamos conseguir um trabalho sem nenhum borrão. Se eu for mostrar pra vocês, tem um monte de defeito nas minhas carimbadas. E as pessoas nem percebem. Então, é importante eu colocar isso aqui pra vocês. Quero mostrar agora pra vocês a diferença. Então já falei sobre as emendas, já falei de carimbo pequeno, já falei de carimbo grande, já falei do ponto G, já falei da pegada, não vamos esquecer disso. Quero mostrar agora para vocês a diferença entre a tinta e a carimbeira e falar um pouco sobre a carimbeira para vocês. Na madeira, nós não podemos usar carimbeira de secagem lenta, aquelas carimbeiras que a gente usa para embossing. Embossing é aquele pozinho que dá um efeito super bacana, de uma dimensão, dá um efeito dimensional, e eu vou fazer um vídeo, fica prometido que eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Pra gente usar o carimbo na madeira, a gente precisa usar carimbeiras de secagem rápida. Então são carimbeiras que têm a secagem rápida. Eu já testei várias, e minha dica para vocês, esta carimbeira Stazon, ela é perfeita para usar na madeira, tanto na madeira quanto no papel. Essa cor Timber Brown, ela fica perfeita nos meus projetos. Eu comprei várias cores de Stazon, várias, já tentei usar e digo para vocês, não compensa. O que compensa? Compensa a gente ter uma carimbeira. Se vocês tiverem acesso a essa carimbeira, vale a pena investir numa dessa. Nesta carimbeira aqui, neste tom, e talvez uma preta. O resto eu acho que não compensa. Eu prefiro ter a opção da tinta. Então eu tenho essa e tenho o refilzinho de tinta. Eu tô achando ele agora aqui, tanta coisa. Então eu tenho ela e o refilzinho de tinta. Nossa, já faz muito tempo que eu tenho. Então tomar sempre cuidado de deixar ela fechada. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês como a gente faz. Eu vou usar o mesmo carimbo, vou limpar ele. Deixei ele na água, né? Então eu vou limpar. Pronto, eu vou usar o mesmo carimbo para vocês verem a diferença. Vou usar com a carimbeira. Como é um carimbo grande, como que eu faço para carregar? Carrego assim, não assim. Só que é o seguinte, essa carimbeira não sai, não vai sair. Não adianta eu lavar, que ele não vai sair do polinho. Carreguei, mas não tem problema. Assim como aquelas carimbeiras de papelaria. Carimbei aqui. Deu uma borradinha aqui, se você quiser você pode até limpar, mas não precisa. E agora eu vou vir na peça. Tem que ter os mesmos cuidados, tem que usar a palma da mão, ela pode falhar de novo. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens? Vantagens. O risco fica... Eu acho que o risco fica um pouquinho mais definido do que a tinta. E para carimbos muito fechados, como este, por exemplo, esses carimbos muito fechados, eu vou fazer uma demonstração para vocês agora. A diferença que dá entre a tinta e a carimbeira. Para esses carimbos muito fechados, eu prefiro usar a carimbeira. Já fiz vários projetos. Olha, a carimbeira fica perfeita. Eu vou mostrar aqui para vocês a diferença. É mais fácil, não que não dê para fazer com a tinta, dá para fazer, mas ele dá um efeito diferente. Então eu quero mostrar aqui para vocês ao vivo, para vocês verem.
Não dá para limpar, a gente até dá uma limpadinha, mas existem produtos específicos que limpam, eu não tenho, mas ele não interfere em nada. Fica bom também, passo um talquinho, ele só vai ficar marcadinho de marrom, mas isso não vai interferir na qualidade do meu carimbo. E guardo. Passando o talquinho ele não vai grudar. Ainda fica bem cheirosinho. Carimbeira a gente tem que manter ela sempre fechada, senão ela seca. Então, já que eu tô falando em carimbo fechado, vou pegar um carimbo bem fechado. Vou pegar este daqui. Vou carimbar com a tinta e vou carimbar com a carimbeira para vocês verem a diferença. Então eu vou começar aqui com... Esse é um carimbo bem fechado e com desenho ainda. Ó, ele tá preto por quê? Porque eu já usei a carimbeira nele. Carrego. Venho para a madeira, tomando os mesmos cuidados. Ah, esqueci de falar. Uma outra desvantagem da carimbeira, ela não sai nem por decreto. Se eu quiser tirar isso aqui daqui, eu tenho que pintar de novo, lixar. Eu não consigo tirar com água, não consigo, olha. Ela não sai. Acabei de carimbar, ó. Ela não sai. Eu tô com um paninho úmido. Ela não sai, ó. Não sai. Agora a tinta sai. Se eu vier com um paninho úmido aqui, eu tiro a tinta. Essa aqui eu já carimbei faz tempinho, mas ela sai, ó. Ela sai. A carimbeira não sai. Então, tem que ter bastante segurança para trabalhar com a carimbeira. Bastante segurança. Mas fica perfeito. Então, eu utilizo a carimbeira, eu não abro mão da carimbeira quando eu tô fazendo um projeto com carimbos mais fechados, que são lindos demais. São carimbos mais fechados. Eu não abro mão dessa carimbeira neste tom, que depois ele aceita tinta, aceita verniz, ele não borra, diferentemente das carimbeiras para embossing, que elas têm secagem lenta, elas não aceitam verniz. A hora que você passa o verniz, sai inteirinho, você perde o trabalho. Ó, essa minha bandejinha, que já tá velha, a tinta já tá velha, então, o que eu recomendo? Pega a outra bandejinha. Começa a virar uma nhaca, começa a ficar grosso. Peguei outra bandejinha e vou utilizar agora com a tinta. Dá pra usar com tinta? Dá. Só que ele acaba ficando com... Tá vendo a marquinha que ficou aqui, essas ondinhas que ficam? Essas ondinhas ficam também. Vou primeiro no papel pra ter segurança. Ele acaba ficando um pouco mais falhado. Então, pra gente conseguir a máxima perfeição com tinta, não é impossível fazer com tinta, dá pra fazer. Eu sugiro a gente dar umas batidinhas assim, pra carregar bem. Ele fica melhor, tá vendo? Diferença? Os dois eu fiz com tinta. Vim pro papel primeiro, peguei o jeitinho, agora eu vou pra madeira pro meu trabalho. Então, qual é a dica de trabalhar com carimbo mais fechado com a tinta? Carrega e depois dá umas batidinhas, porque daí ele vai preenchendo aquelas falinhas. Agora aqui eu tô com a tinta. Pegada, tirei. E já deixo de molho. Então, vejam bem. Vou mostrar bastante detalhe para vocês. Eu consegui fazer o carimbo fechado com a tinta? Consegui. Ele é igual à carimbeira? Ele não é igual, ele acabou entrando um pouquinho, tá vendo? Em alguns lugares. Mas ele ficou bacana, ficou. Ele ficou um efeito legal, um efeito mais desgastado. Eu vou fazer outra, eu vou fazer agora esses passarinhos aqui que eu acho lindo. Eu vou fazer esses passarinhos com a tinta. A dica então, para carimbar carimbo mais fechado, é a gente dar umas batidinhas na tinta. Ó, sem bater a tinta. Até que ficou bom, né? Vou dar umas batidinhas. Ficou melhor, tá vendo? Então aqui, ó, um carimbo fechado com tinta. Eu consegui fazer ele ficar legal. Agora, às vezes ele fica um pouco falhado no meio. Vou pegar um maior. Vou
pegar essas moças aqui, ó. Dei uma batidinha. E vim pra peça. Ficou legal? Ficou. Tá? Então a dica, carimbo mais fechado, eu pressiono uma vez e dou umas batidinhas e venho pra minha peça. Tá? Ó, tá vendo? Deu uma... Ele fica um pouco assim. Tem problema? Não tem problema. Se eu quiser eu posso vir com um pincel, corrigir. Então, lembra daquela frase, para tudo tem um jeito, assim como na vida, no artesanato, para tudo tem um Outro tipo de carimbo que eu gosto de usar carimbeira também, são esses carimbos que as letras são muito pequenininhas. E para eu ter uma precisão melhor, na carimbeira ele acaba ficando melhor. Mas ele também dá para usar tinta. Eu só estou comparando para vocês os dois trabalhos, só para vocês verem a diferença. Mas não significa que não dê para usar tinta. Dá para usar tinta também. Existem também outras formas de a gente carregar o carimbo, que é com o rolinho. Eu não uso muito, eu não gosto muito de fazer o trabalho com o rolinho, mas como muita gente faz e me pergunta, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Coloca a tinta numa bandejinha. Eu acho que gasta muita tinta, sabe? Gasta muita tinta, suja rolinho. Eu tenho que carregar bem o rolinho. Então, às vezes eu vou fazer uma carimbada só, eu gasto um monte de tinta para carregar o rolinho, sujo o rolinho e sujo muito o carimbo também. Fica muito mais difícil de limpar o carimbo. Carreguei bem o rolinho. Vou fazer agora esse escrito aqui. Venho aqui, carrego o carimbo. Vocês perceberam como sujou? Sujou o carimbo, sujou a madeira. Eu não gosto. E eu acho também que a carimbada fica um pouco mais fraca. Ela não fica tão... Não consigo tanta precisão como com a tinta. Venho aqui... Vamos primeiro pro papel? Venho pro papel. A primeira carimbada nunca é legal, tá? Ficou bem fraca, tá vendo? Então, até eu pegar a segurança, venho, carrego, coloco mais tinta... Carrego mais o rolinho. Venho no carimbo, carrego o carimbo com o rolinho. Pronto. Já posso ir para... Vou falar um pouco agora sobre estamparia com carimbos de fundo. Como a gente pode fazer a emenda? Cada carimbo é de um jeito, e isso vocês vão percebendo com o tempo. Mas eu vou dar algumas dicas para vocês, na hora de vocês escolherem os carimbos, com relação à emenda. Por exemplo, carimbos que tem lista, quando eu vou fazer a emenda do lado, eu não vou ter muita dificuldade, ela vai ficar legal. Quando eu for fazer a emenda aqui em cima, eu já vou ter um pouco mais de dificuldade. Então procuro usar carimbo de lista em projetos que tenham essa largura, né, pra gente não ter tanto problema na emenda, mas dá pra emendar. Agora, esse tipo de carimbo aqui, a emenda fica perfeita, eu vou fazer aqui pra vocês. Esse eu já vou ter dificuldade na emenda aqui de cima. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, por exemplo, é um carimbo que não é muito grande, é o carimbo 24, eu amo este carimbo. O primeiro pro papel, pra ver. Ó, a tinta tá meio seca. Vou dar uma hidratada no pincel. E cuido aqui da minha tinta. Vendo como é importante a gente ir pro papel para sentir? Vamos ver se ela não ficou muito aguada. Pronto, ficou bom. Então eu venho aqui pra peça. Vou começar aqui. Eu venho um do ladinho do outro, compondo uma estampa, olha. Esses carimbos de fundo, ele costuma ter o polímero feito rente à madeira. Então eu não tenho tanta dificuldade porque eu enxergo aqui onde começa um, começa o outro. E aí a gente vem aqui, tomando o cuidado de ele não encavalar e de ele não ficar muito afastado. Então eu vou encavalar de propósito. Aqui eu encavalei, ó. Eu encavalei. Aqui eu deixei muito longe, tá?
Então, vocês percebam que dependendo do carimbo, mesmo encavalando, ele fica bom. Posso até vir aqui tentar arrumar. Mesmo encavalando. Então, esse carimbinho 24 é um coringuinho, assim, um carimbinho que eu amo. Porque a estampa dele sempre fica bom. Então, para quem está começando agora, esse tipo de estampa, de carimbo, que tem uma estampa que não é muito definida, ele é bem fácil de emendar. Os carimbos que tem lista, eles já tem uma dificuldade um pouquinho maior. Vou deixar ele aqui de molho. Vou vir agora com o meu queridinho craquelê. Adoro esse carimbo de craquelê. Porque ele dá um efeito de craquelê, aquele craquelê de tinta mesmo, de coisa antiga. Deixa eu aproveitar e passar outra dica para vocês, enquanto eu vou carimbando. Se por acaso, essa apresentação aqui do carimbo com papel é a nossa apresentação antiga. Esse é um carimbo que eu já tenho há muito tempo, acho que eu já devo ter esse carimbo há uns 3 anos. E uso muito. Os novos, ele vem assim, que ele fica com uma apresentação bem mais legal. Só que se ele molhar, ele acaba borrando. Às vezes ele cai, que nem aconteceu no que eu acabei de usar, ele caiu, estava sem identificação. Vai no catálogo, imprime essa figurinha e cola de novo. Pronto, você não vai perder a identificação do seu carimbo, tá? Então, o problema realmente é o polímero. A gente tem que cuidar do polímero e sempre, não deixa secar a tinta. Já põe no nosso tanquinho aqui, deixa ele de molho. A gente não pode deixar a tinta secar no carimbo. Dá pra tirar? Dá, mas fica mais chato. Ó, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês esse carimbo craquelê que eu utilizei aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver dessa caixa. Usando o mesmo tom, fazendo um efeito de marca d'água. Vou passar pra você. Vou aproveitar e já vou fazer aqui pra vocês. Esse efeito de marca d'água. Esse efeito de marca d'água, no primeiro vídeo que eu fiz, eu ensinei de uma maneira. Agora eu vou ensinar de outra. Vou pegar um fundinho aqui. É um fundinho que eu aquarelei. E vou pegar o mesmo tom que eu utilizei, que foi o tom camurça, e vou carimbar por cima. Ele vai ficar bem clarinho, então ele vai fazer o efeito de uma marca d'água. Eu gosto muito de fazer isso como fundo de peça. Por exemplo, olha, nesta peça aqui, neste cabideiro, nós usamos a mesma cor para carimbar aqui esses elementos. Chapeuzinho, sapatinho, usamos a mesma cor do fundo, formando uma marca d'água, que eu queria dar destaque nas mulheres. Então isso aqui é só como um fundinho mesmo. Então, para isso a gente utiliza uma cor clara, que foi a cor que eu utilizei bem aguadinha para dar esse fundo. Eu pego a mesma cor e eu vou conseguir dar um efeito de marca d'água. Esse aqui é um carimbo de texto, tá na apresentação antiga ainda. Para quem está começando agora, ele é bem legal, porque ele é bem facinho de emendar, primeiro no papel. Ele é bem facinho de emendar. É aquele texto que a gente não consegue ler o que tá nele. Olha, tá bem clarinho. É o que eu fiz com aquela peça que eu mostrei pra vocês agora, com o craquelê. Bem clarinho, formando uma marca d'água. Então isso aqui, olha, fica um fundo super bacana para eu poder vir com outro carimbo em cima. É como se fosse assim, um papel, uma marca d'água mesmo, um papel de fundo, e eu vou fazer uma imagem aqui. Então agora o que eu costumo fazer? Costumo pegar um carimbo um pouco mais definido, um pouco mais grosso. Vamos pegar, por exemplo, um carimbo assim. Então, vou pegar essa aqui, vou pegar um grandão. Carimbo grandão é mais difícil, né? Como eu já falei pra vocês. Vou fazer com a carimbeira. Vou pegar um carimbo grandão assim. Carreguei bem. Vim por cima. Pegada, menina, esse carimbo é grande. Alisa, jeitinho. Vamos lá. Pronto. Tá? Então, aqui eu tenho um fundo com marca d'água com uma estampa um pouquinho mais forte dentro. Uma outra dica que eu quero dar pra vocês
com relação ao uso desses carimbos de arabesco. Eles são carimbos, assim, eu falo que eles são coringas. Eu adoro usá-los, principalmente assim, pegar só uma partezinha deles, formando os cantos, ou formando fundos também, fica muito legal. Então vamos lá. Vou pegar aqui agora, vamos supor que eu estivesse fazendo uma caixa. Eu pego só uns pedacinhos dele, tô usando tinta, tá? E vou formando um canto, um acabamento, uma moldura com ele. Fica bem legal, né? Formar uma moldura. E eu posso formar uma estampa também. Opa! Ó, supor que esse é meu projeto. Vou pegar aqui, acabei de fazer um com esse, na aula com a Tia Sam. Olha que lindo ficou. Utilizamos um carimbo de arabesco, fizemos uma marca d'água aqui, utilizando a mesma cor do fundo. Depois com pinta-bolinha fizemos umas bolinhas aqui. Este daqui é este carimbo aqui, só que a gente fez sombra em volta. Olha que efeito bacana que dá. Então, pegando esses carimbos de arabesco, fizemos uma marca d'água com ele com o mesmo tom de azul e depois viemos com um tom mais forte, sombreando aqui. Dá um belo acabamento na peça. Agora, vou tentar passar para vocês como a gente pode fazer duas cores numa carimbada só. Sempre dando a dica de que até a gente ter segurança, vamos sempre para o papel primeiro. A gente vai pegar um pincel, vou utilizar duas cores de tinta, vamos fazer aqui vermelho e aqui verde. É uma cor telha, linda essa cor da turquoise. Vou pegar um pouco de tinta, vou tirar o excesso dela, vou carregar bem o pincel está bem carregado. E a gente vem aqui com o pincel deitadinho e pinta o carimbo. Isso tem que ser rápido, senão a tinta seca. Então nós vamos pintar aqui a flor com o pincel. Quando eu quero usar só parte de um carimbo, eu também posso fazer isso com o pincel. E dá para fazer isso também com aqueles rolinhos bem pequenininhos, tomando cuidado para não borrar muito. Vem com ele meio deitadinho assim. Vamos supor que eu quero usar só uma parte do carimbo, só um carimbo de escrita, eu quero pegar só uma frase. Dá para fazer assim também. Dá para fazer de diversas maneiras, mas dá para fazer assim também. Carreguei bem, tem que ser rápido. Pego um outro pincel, venho no verde, carrego bem. Pinto aqui o de verde deitado, com o pincel deitado. E a minha dica de sempre, eu venho para o papel primeiro e vejo se fica viável. Já que a gente está inventando moda, né? Ficou legal, ó. E vai ficar mais ou menos assim. Aí eu já vejo onde falhou, faltou pegada aqui, né? Eu esqueci de colocar a palma da mão, mas eu consigo fazer duas cores. A ideia é mostrar para vocês que dá para fazer duas cores num carimbo. Do mesmo jeito que, por exemplo, vou pegar esse carimbo aqui. É um texto, né? Eu quero pegar só a palavra borboleta. Eu venho aqui, venho só no borboleta, carrego com o pincelzinho. Venho no papel para ter segurança e só a borboleta. Uma outra forma de utilizar os carimbos, de usar partes do desenho de um carimbo, é da seguinte maneira. Vamos supor que eu queira usar só essa parte aqui do refrãozinho da música. Então, venho aqui, carrego o carimbo, coloco um papelzinho onde eu quero isolar e deixo aparecer só isso daqui na minha peça. Eu só vou ter uma parte do carimbo na minha peça, que esse refrão foi o que eu usei na marca d'água aqui, usei só um pedacinho do carimbo. Então a gente vai isolar com o papel esse pedaço do carimbo. Agora vamos fazer um carimbo em degradê. Vamos utilizar duas cores de tinta. Eu já tô com a bandejinha carregada aqui do marrom. Eu venho aqui com outro pincel, vou pegar o laranja e carrego a outra parte aqui da bandeja com laranja.
e eu quero fazer um carimbo em degradê. Então eu venho aqui, carrego metade do carimbo de cada cor e venho para minha peça. Olha que legal que fica o degradê. Vou mandar aqui. Bacana, né? Eu consigo fazer um efeito bem legal de degradê. Posso usar o mais claro com o mais escuro. Eu gosto bastante de usar isso. Às vezes no resultado final você não percebe, mas ele dá aquela ondulação de cor no trabalho. Então, essas são algumas formas de utilizar o carimbo na madeira. São formas básicas, mas conforme a sua criatividade, você vai conseguir adequar ao seu estilo de trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!